Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, Josué capítulo 14. Enquanto agora estamos numa nova secção deste livro, lembrem-se que os capítulos 13 a 21 são como que uma secção, um bloco em si, uma unidade, que é quando a terra foi conquistada, a terra que Deus tinha prometido, é distribuída às várias tribos e às várias famílias. Embora hoje nos vamos focar no capítulo 14. Josué, capítulo 14. Diz-nos assim a palavra de Deus. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés a herança de além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado a herança entre eles. Porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram a herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já sou hoje, da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que então era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os Enequins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Quanto Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, quenezeu em herança até o dia de hoje, quando perseverar em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebron, Kiriath Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Enequins. E a terra repousou da guerra. Quem tem seguido lido este livro, seguido as pregações, sabe que este tema da herança, é predominante, sempre presente, e um tema que nós temos vindo a explorar há algum tempo. E uma vez que o texto é que dita a mensagem que nós pregamos, vamos continuar a insistir neste tema, vamos continuar a insistir e a repetir, mas também acrescentando algo de novo, de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Deus tinha, lembrem-se, irmãos, prometido a Abraão, há cerca de 400 anos antes desta narrativa, de que a sua descendência seria numerosa e de que eles herdariam aquela terra seria deles. É esta herança que eles tomam posse neste livro que nós chamamos livro de Josué. E como já observamos, o livro começou com a travessia do Jordão, porque eles estavam do outro lado do Jordão, em seguida pela conquista daquela terra, e agora, mais uma vez, capítulos 13 a 21, eles tomam posse, finalmente recebem estas promessas. Agora notem, irmãos, notem o que o texto diz para nós entendermos, até porque eu, quando era criança, isto fazia-me uma grande confusão. Fala destas 2 tribos e meia, depois fala de mais de 9 tribos e meia, e depois ainda fala de uma outra tribo, que era a de Levi. Em que é que nós ficamos? Jacó teve quantos filhos? 12 filhos, certo?
As 12 tribos, quais eram estas 12 tribos? Eram os seus filhos. Agora, a tribo de Levi, porque a tribo de Levi era consagrada para o serviço do Senhor, consagrada para o serviço no tabernáculo e no templo, não recebeu possessão de terra. Se de 12 tirarmos um, ficamos com 11. Então como é que temos 12 tribos? É que a tribo de José, um dos filhos de Jacó, foi dividida em duas, Manassés e Efraim. É por isso que não temos uma tribo, a tribo de José não existe, certo? É a tribo de Manassés e de Efraim. E são estas 12 tribos que receberam a terra. Agora, 2 tribos e meia, porque meia tribo de Manassés está incluída aqui, recebeu herança do outro lado do Jordão. Lembrem-se, ainda em Deuteronômio lemos estas coisas, quando eles, depois de derrotarem os reis do outro lado do Jordão, 2 tribos e meia ganharam a sua herança do outro lado. E por isso agora temos a descrição da repartição desta terra, da terra do outro lado do Jordão, a quem? Às 9 tribos e meia. Entendem, irmãos? 9 tribos e meia, mais 2 e meia, faz 12 tribos. As 12 tribos, que são os 11 filhos de Jacó, mais os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Claro agora? É que para mim isso fazia uma grande confusão quando eu li estas coisas todas, de onde é que vinham estas 12 tribos, se Levi não levava, não levava herança, de onde é que vinham então as 12 tribos, etc, etc. E este capítulo 14 explica-nos exatamente isso, certo? Então é-nos dito no versículo 1, vejam o versículo 1. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos de Israel, lhes fizeram repartir. Então agora, imaginem, irmãos, o povo junto vem para receber a herança, a repartição. A cada tribo é dado um pedaço de terra, mas reparem também, porque isto é algo que me parece tão simbólico, mas também tão importante para nós, pelo cuidado que Deus tem pelo povo. É certo que para nós estes capítulos 13 a 21 podem ser difíceis de ler, porque é nome após nome e local após local. Mas notem que tem a ver com o cuidado que Deus tem. Aquela terra repartida não apenas às tribos, mas a cada família individualmente será oferecido um pedaço de terra para a sua subsistência. Mas antes de avançarmos, devemos notar algo que é então um pressuposto no livro de Josué. Irmãos, para isto acontecer é porque Deus é soberano e Senhor de toda a terra. Este é o pressuposto. Por outras palavras, toda a terra pertence a Deus. Eles não recebem a terra como proprietários da terra. Eles recebem a terra como administradores. Entendem isto, irmãos? Deus é dono de todas as coisas e Deus oferece ao seu povo, não porque eles agora ficam donos, mas eles são administradores daquilo que lhes é dado. É por isso que na lei de Moisés lemos estas palavras em Levítico capítulo 25, 23 a 24. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Para que se perceba como é que esta mensagem era clara nas suas mentes, os irmãos lembram-se daquele episódio famoso entre o rei Acabe e a vinha que pertencia a um outro homem chamado Nabote. Lembram-se o que é que aquele homem respondeu ao rei Acabe quando o rei Acabe queria ter a sua vinha? Ele respondeu assim, lemos em 1 Reis 21:13. Agora vejam como a lei de Moisés continuou verdadeira e a ser praticada ao longo dos anos e dos séculos. Estamos agora já muitos séculos depois da lei ter sido dada, e é isto que diz. Porém, Nabote disse a Acabe, Acabe era o rei que queria comprar a sua vinha. Ele disse, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança dos meus pais. Agora, irmãos, não confundam esta herança dos meus pais com alguma questão emocional em relação aos seus ascendentes propriamente ditos. Ela não é emocionalismo, ela é pura teologia. Porque Nabote sabia que foi a herança que foi confiada à sua família, segundo a lei.
E por isso ele não pode vender o que não lhe pertence. Entendem, irmãos? A terra pertence a Deus e deu àquela família, para aquela família administrar. E logo Nabote diz, longe de mim, que eu possa alguma vez vender o que não me pertence. Porque ela pertence à família, porque somos nós os administradores daquilo que pertence a Deus. A terra não era deles para eles fazerem o que quisessem. A terra não era um fim em si mesma. A terra não era suposto ser o fim da história. A terra foi dada como um meio para um objetivo, a adoração. Deus deu uma terra para ser santa, onde pudesse habitar um povo santo, para que eles pudessem adorar um Deus santo num templo santo. Entendem, irmãos? Algo que lhes foi dado com um propósito. Será nesta terra que Deus se encontrará com eles. Será nesta terra que Deus promete habitar no meio deles. Ponto alto desta verdade é a presença especial de Deus no meio do seu povo. Uma promessa que foi cumprida de forma perfeita e completa no Senhor Jesus, que nos diz que é o Immanuel. É por isso que hoje já não damos importância ao templo. É por isso que hoje a terra já não é importante para nós. Porque agora nós estamos em Cristo. Ele é aquele através do qual nós adoramos a Deus. É em Cristo que nós entramos na própria presença de Deus. É por isso que nós queremos que neste mesmo momento Deus está presente no nosso meio, através do seu Espírito que habita em nós. Israel como nação, entendam, não era um fim em si mesmo. A terra prometida a Abraão não era um fim em si mesmo. A descendência de Abraão e a terra foram dadas para Deus cumprir os seus planos. A descendência de Abraão e a terra foram dadas para, em última instância, servir de berço e de local, onde o verdadeiro descendente de Abraão haveria de nascer, o Senhor Jesus. A terra em que veria o Senhor Jesus nascer, crescer, viver, morrer, mas também ressurgir e ascender aos céus. Entenda, irmãos, o povo foi chamado com um propósito. A terra foi dada com um propósito. E o mesmo, irmãos, se passa hoje connosco. A nós não nos é dada a terra da Palestina. Nós não temos esta terra terrena prometida para nós. Mas naquilo que nos é dado, nada nos é dado como um fim em si mesmo. Nós fomos criados para ter uma vida consagrada. Uma vida completamente consagrada a Deus, os nossos bens, o nosso tempo, as nossas energias, as nossas capacidades. Vês tu, tua pessoa, as capacidades que tens, as tuas energias, o teu tempo, os teus bens, como algo que Deus te deu para tu administrares de acordo com aquilo que Ele deseja? Vês tu a tua vida como um meio para servir a Deus ou para te servir a ti próprio? A glória de Deus continua a ser o nosso objetivo. Agradar a Deus continua a ser a razão da nossa existência. É por isso que tudo aquilo que nós temos não devemos usar como se nos pertencessem. Nós não somos proprietários, somos também administradores. Sabem que o vocabulário mundano corre-nos de tal forma nas veias que nós nos habituamos a gritar a plenos pulmões: isto é meu! Aprendemos desde que somos crianças, não é? Isso é meu, não mexe. Mas, meus irmãos, o que é que nós temos que não nos tenha sido dado? Mesmo as coisas para as quais nós trabalhamos, mesmo as coisas, mesmo o salário justo que nós recebemos, não o recebemos porque temos as capacidades para tal? Não o recebemos porque temos o contexto para podermos trabalhar? Não é algo que nos foi dado? Segundo a palavra revelada de Deus, de quem é que pertence a terra e tudo o que existe? Será que as nossas vidas demonstram que nós verdadeiramente acreditamos que tudo o que temos pertence a Deus? Agimos como tal? Parece-nos que, de alguma forma ou outra, todos nós temos áreas para nos arrepender sobre esta matéria. Muito temos ainda para corrigir, colocarmos cada vez mais a nossa vida ao serviço do nosso Deus.
Lembrem-se, irmãos, nós somos apenas administradores. O verdadeiro Senhor é o nosso Deus. Lembras-te da parábola que Jesus contou, a parábola que nós conhecemos como a parábola dos talentos. Lembras-te de que o Senhor veio e deu 10 talentos a um dos seus servos, 5 talentos a outro, 1 talento a outro. De que um dos seus servos, o que teve 10 talentos, investiu, o que tinha 5 também, mas o que teve 1, com medo, enterrou esse seu talento. A este terceiro, o que é que Deus fez? Corrigiu e condenou. Ele foi repreendido. Sabe, irmãos, receio que nós possamos chegar ao dia do julgamento. E quando Deus nos perguntar o que é que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, nós eventualmente possamos dizer ou o escondemos ou o usamos em proveito próprio. De que forma tens tu utilizado os talentos, os dons que Deus te deu nesta terra? Por isso, este é um dia para recordar que não há nada que nós tenhamos que não tenha sido dado por Deus. Não há nada que nós tenhamos e que Deus nos tenha confiado para nós usarmos em proveito próprio. E é por isso que eu gostaria, neste contexto, destacar 3 pontos. Em primeiro lugar, Josué 14 revela-nos acerca da natureza do nosso Deus. Este é o ponto número 1. A natureza de Deus. Vemos que Deus é soberano. Lembra-te como este texto diz que lançar as sortes foram lançadas, era uma demonstração do reconhecimento da soberania do Senhor Jesus, da soberania de Deus. Nós hoje já não lançamos sortes, já não necessitamos de utilizar essas coisas que eram utilizadas no passado, mas lançar sortes era o reconhecimento de que Deus era o Senhor de todas as coisas. E esta soberania conduz-nos à humildade. As tribos receberam uma terra por sorteio. Eles não podem afirmar que a ganharam. Ela é um dom que Deus lhes deu. E hoje em dia não há qualquer diferença, irmão. Apenas precisamos de o reconhecer. Muitas vezes nós orgulhamo-nos porque não é porque a evidência não seja clara, mas porque estamos distraídos, porque olhamos demais para nós próprios. Pensa nestas coisas. Tens consciência de que não fizeste nada, absolutamente nada, para te ter sido dada uma vida? De que a tua vida foi-te dada, não foi merecida. Não escolheste o país em que nasceste, não escolheste a família em que nasceste, não fizeste absolutamente nada para merecer a tua vida, o teu corpo, a tua mente e as tuas capacidades. Mas muitas vezes nós temos tendência a tomar essas coisas como garantidas, como algo a que nós temos direito. E infelizmente muitas vezes até nos orgulhamos, como se tivéssemos alguma coisa de nos orgulhar, ou alguém ter que se orgulhar porque nasceu com olhos azuis. Entendem, irmãos? Existe alguma coisa que não nos foi confiada ou que não nos foi dada? Ou será que a capacidade da nossa mente foi algo que nós merecemos ou que conquistamos? Nós podemos desenvolver as nossas capacidades. É a nossa responsabilidade, mas elas são-nos dadas. É uma oferta. Sabe, irmãos, eu lembro-me de uma querida irmã na Igreja Batista da Graça onde pastoreava. Tinha uma saúde muito débil desde a sua infância. Era a irmã Inácia. E a irmã Inácia vivia em dor crónica. E, portanto, constantemente ela tinha montes de problemas, desde os ossos à sua respiração, a dores no corpo permanentes. Irmãos, esta irmã, e disse-lhe de forma direta, foi a minha maior companheira pastoral durante os tempos da Igreja Batista da Graça. Não havia nenhuma outra irmã naquela igreja que visitasse e servisse tanto os outros membros como esta irmã. E eu lembro-me de muitas vezes perguntar como é que a irmã se sente hoje. E ela dizia, hoje o meu braço está impossível, mas eu já agradecia a Deus porque o braço esquerdo não dói. Entendem, irmãos? Aquela irmã agradecia dia após dia as suas bênçãos. Mesmo no meio do sofrimento e no meio da sua dor. Ela não utilizava as suas limitações como uma desculpa. Ela utilizava aquilo que lhe tinha sido dado para servir. E ainda hoje eu lembro esta irmã com muito carinho e como um grande exemplo de como devemos viver para servir os outros.
E estou convencido, irmão, que ela sofria muito menos por servir os outros do que ficar em casa a gozar a sua dor. Entendem o que eu estou a dizer, irmãos? Ela, de facto, colocava a sua vida para servir os outros. Ela usou os seus dons no meio de toda a sua dor. Reconhecia que nada lhe pertencia. Reconhecia que tinha uma missão e queria servir. Vemos também que Deus, para além de ser soberano, Ele é também generoso e justo. Ele não mostra favoritismo ou parcialidade. Notem, irmãos, a terra não foi dada ao povo por causa da sua bondade. Já o dissemos isto várias vezes, lemos em Deuteronômio 9 o aviso que foi dado ao povo. Lembrem-se, não vão entrar nesta terra porque vocês são bons ou são melhores do que os outros, mas porque eu sou gracioso para convosco. Mas notem, irmãos, pasmem-se, Deus não apenas lhes dá uma terra, como lhes dá uma terra boa e abundante. Porque Deus dá desta forma. Deus é generoso conosco. Felizmente, Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele é capaz de fazer muito mais do que aquilo que nós até imaginamos. E nisto vemos também a forma como Deus é justo. Nos versículos lemos em Números 26, 52 a 56 estas palavras. E falou o Senhor a Moisés dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos dos seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. Notem, cada porção de terra é dada de acordo com a vontade de Deus e de forma proporcional à necessidade. É Deus que determina quem recebe e o que é que recebe. Mas isto não é uma coisa má. Porque no mundo dos homens, quando temos que fazer estas coisas, cada um puxa a brasa à sua sardinha. Certo? Cada um quer receber a mais do que o outro. Cada um quer ter em conta a sua própria necessidade e o seu próprio desejo. Mas Deus é um Deus justo. Deus é um Deus equilibrado. Deus é um Deus generoso. Mas também um Deus de justiça. No mundo de Deus, todos recebem a sua herança de forma justa e de forma equilibrada. Isso, irmãos, é um conforto para nós. Porque, mais uma vez, Deus promete-nos uma herança. E uma herança que não depende de decisão humana. Não depende de circunstâncias. E é uma boa herança. É uma herança muito maior do que o pedaço de terra que cada uma daquelas famílias recebeu naquela terra de Canaã. É uma herança que nós temos no Senhor Jesus. Uma herança que não vai desaparecer. Uma herança que é certa. Uma herança que é eterna. E uma herança que é abundante. Essa é a nossa esperança. E este é o segundo ponto. É esta herança. Porque é-nos dito que todas as tribos vieram, uma a uma, começando pela tribo de Judá. O que é que diz o texto? As tribos vieram e primeiro veio a tribo de Judá. E agora temos que pôr uma pausa, uma exceção, um parênteses, mas extremamente simbólico. Porque faz-nos uma menção especial a quem? A um homem chamado Caleb, que era desta tribo de Judá. Não nos são contados todos os pormenores relativos à posse de cada pedaço de terra, mas o narrador sente a necessidade de introduzir uma exceção. A exceção da herança que foi dada a este homem e à sua família, a Caleb. Como sabem, Caleb era, juntamente com Josué, um dos 12 espias que Moisés, quando ainda estavam no deserto, enviou à terra prometida. Lembram-se? Na altura em que estavam a preparar-se para entrar na terra prometida, foram enviados 12 espias. Lembram-se o que os espias disseram? A terra era boa ou má? Era muito boa. Mas o que é que 10 espias concluíram? A terra é muito boa, mas o povo que lá vive é que é grande demais para nós. Portanto, o melhor é nós ficarmos quietinhos. Certo? Portanto, com medo dos povos, eles desconfiaram que Deus era capaz de lhes dar a terra. À exceção de 2 homens. Josué
e Caleb, que disseram, sim, a terra é boa. Sim, os povos que lá vivem são grandes, mas o nosso Deus é maior. Agora, pensem neste homem e pensem na sua história. Pensem que ele, por causa dos outros, não por causa da sua própria culpa, ficou 40 anos naquele deserto, sem entrar na terra prometida. Agora vejam os versículos 7 e 8. Imaginem agora, 45 anos depois, com todas aquelas memórias, Josué e Caleb, já de tenra idade, frente a frente, a terem esta conversa. Diz Caleb, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, diz ele, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Sabe, irmãos, Caleb e Josué viram exatamente o mesmo que os outros 10 espias viram. Só que Caleb e Josué viram as coisas à luz da fé. Caleb e Josué viram a realidade à luz das promessas que Deus tinha feito. Caleb e Josué viram aquela terra não através dos seus olhos humanos, mas através da confiança que eles tinham em Deus e daquilo que acreditavam acerca de Deus. Entenda, irmãos, muitas vezes a diferença entre a forma como vivemos a vida não é tanto pelo facto do que aquilo que vemos é diferente, mas da forma como interpretamos a realidade com que nós vivemos. E Josué e Caleb acreditavam mais em Deus do que nas suas próprias razões. Acreditavam na sua palavra. E agora Caleb tem 85 anos. 85 anos. Irmãos, conseguem, de certa maneira, tanto quanto nos é possível, imaginar esta cena? Como que dois veteranos de guerra, frente a frente, lutaram lado a lado durante décadas e agora, diante de todo o povo, imaginem o peso daquele momento. Os dois espias, os únicos dois espias que sobreviveram porque foram fiéis. O narrador não desenvolve muito. Nós não conhecemos a sua conversa, apenas conseguimos imaginar. Apenas conseguimos imaginar o peso daquele momento com todas as recordações. Conseguem imaginar, irmãos? Irmão Josué, o Senhor foi fiel. O Senhor cumpriu as suas promessas. Nós fizemos bem em confiar no nosso Deus. Repara no que ele diz nos versículos 9 e seguintes. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, isto é Caleb a falar, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, continua ele a falar com Josué, e agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou hoje da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força agora para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Entendam, irmãos? Caleb permaneceu nas promessas de Deus durante 45 anos. Irmãos, passo a passo, ano a ano, batalha após batalha, perigo após perigo, ele continuou firme, porque ele confiou no seu Deus. E diz que o entusiasmo de Caleb não se esmoreceu nem um pouco. Ele agora, com 85 anos, diz, minha força continua a ser a mesma do que há 45 anos atrás. O meu entusiasmo não esmoreceu. A minha certeza não esmoreceu. Aliás, neste caso agora Caleb, ainda pela fé, mas já vê a sua herança. A sua herança já está perto. Ele está a chegar perto. Ele já como que a vê, já como que lhe toca.
O seu espírito está cheio de entusiasmo. Irmãos, vale a pena ser fiel, mesmo no meio da apostasia geral. Deus é fiel para com os seus filhos. E notem este facto. É que mesmo agora, mesmo neste momento em que Caleb diz estas coisas, ele ainda não está na posse das promessas de Deus. Certo? Ele está a pedir a Josué permissão para tomar posse daquele monte onde outros ainda vivem. Portanto, ele ainda não está na posse daquelas promessas. Mas Caleb continua a confiar em Deus. O Deus que ele confiou durante toda a sua vida, ele continua a confiar. Eu consigo imaginar Caleb a dizer as palavras e a orar as palavras do salmista que escreveu muito depois dele. No Salmo 73, versículos 23 a 26. Imaginem Caleb a orar estas palavras. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Sabem, muitas vezes nos círculos populares, a religião é vista como o desmancha-prazeres, certo? Percebem o que eu quero dizer? As pessoas pensam na fé cristã como uma lista de coisas que não podem fazer. Não faças isto, não faças aquilo. E a religião é, neste sentido, o oposto de se divertir ou de ter qualquer prazer. De que os cristãos, para serem cristãos, no pensamento popular, precisam de se privar do que é bom. No entanto, irmãos, notem isto. A fé de Caleb não é uma fé pessimista. Ele não olhou para trás, para o Egito, uma única vez. Embora ele tenha permanecido naquele deserto durante 40 anos, voltar ao Egito não era opção. A sua mente e o seu foco estavam no futuro, estavam nas promessas que Deus tinha dado. E o mesmo acontece conosco, irmãos. O cristão não troca uma vida boa por uma vida má. O cristão não é um pessimista conformado por acreditar que existe um Deus soberano e porque obedece meramente por obrigação e deve renunciar às coisas boas da vida. Não, 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 não. A fé cristã é uma fé otimista. Não me interpretem mal. Nós renunciamos de facto e convictamente aos prazeres deste mundo. Nós, de facto e de forma intencional e ativa, queremos submeter-nos àquela que é a vontade de Deus. Nós procuramos, de facto, fazer aquilo que Jesus nos chamou, que é negarmos a nós próprios. Nós desejamos, se necessário, sofrer por causa do Evangelho. Mas, meus irmãos, nós fazemos por uma herança muito melhor. Nós renunciamos aos prazeres deste mundo para ganhar a vida eterna. Nós renunciamos a construir e a acumular tesouros neste mundo porque procuramos construir o reino de Deus que é muito maior e é eterno. Nós negamos-nos a nós próprios porque nós sabemos e confiamos que a vontade de Deus é boa. Nós sofremos, mas esse sofrimento não pode ser comparado, como as Escrituras nos ensinam, com a glória que nos há de ser revelada, com a glória que nós teremos com o Senhor Jesus. Entendem, irmãos? É que tudo isto é mal entendido quando as pessoas não têm a eternidade em mente. Porque pensam que tudo o que existe é aquilo que nós temos neste mundo. Mas o nosso maior tesouro não se encontra aqui. O nosso maior tesouro encontra-se quando o Senhor Jesus voltar e nós estivermos com Ele eternamente. Caleb viveu a sua vida na expectativa, na plena certeza de que aquilo que Deus prometeu, ele iria receber. Mesmo neste episódio, mais uma vez, ele continua a acreditar para finalmente receber a sua herança. E por isso, irmãos, nós devemos perguntar a nós próprios: acreditas de facto nas promessas do teu Deus? Acreditas nelas de uma forma verdadeira e real? Não apenas numa aceitação intelectual. Sim, sim, eu sei que isso é verdade. Muito mais que isso. Acreditas a ponto de viver como se já estivesses na posse dessas promessas. Por outras palavras, acreditas a ponto de que toda a tua vida é determinada e organizada para alcançar aquilo que Deus espera de ti.
Por outras palavras, deixem-me perguntar desta forma. Se provasse de alguma forma que a fé cristã era falsa, a tua vida faria algum sentido? Eu não estou a perguntar se alguma coisa mudaria na tua vida, porque eu estou certo que para a maioria de nós muitas coisas mudaria. A questão é mais profunda que essa. Se a fé cristã fosse tomada como falsa, faria sentido para ti continuar a viver? Ou a tua vida permaneceria basicamente na mesma, mudariam apenas algumas coisas circunstanciais? Repara, se acreditas verdadeiramente nas promessas de Deus, então toda a tua vida, no meio também das tuas fraquezas e do teu pecado, ela é vivida no sentido de uma devoção total a Deus. Do nosso tempo, do nosso dinheiro, das nossas energias, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Não é exatamente isto que o apóstolo Paulo tinha em mente no final da sua vida? Quando ele diz aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13, 14: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. É que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era como Caleb. O seu corpo abatido, cansado como estava, não determinava o seu espírito. E isto é, caros irmãos, aquilo que nós chamamos de simplicidade cristã. Ele tinha um e um só objetivo. Tudo o que fazia, todos os seus dias, todas as suas horas, todos os seus pensamentos, todas as suas energias, a concentrar-se no Senhor Jesus e em servir. Caleb e uma grande nuvem de testemunhas são o nosso encorajamento, porque o nosso maior exemplo é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa maior referência para uma vida simples. Aquele que, sendo Deus com o Pai, se tornou como um de nós, um ser humano como tu e eu. Porque nós quebramos o nosso relacionamento com Deus, pecamos e desobedecemos a Deus, e por isso estamos condenados perante Deus, sem termos em nós a capacidade alguma de nos reconciliarmos com Deus. E foi o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, que se tornou como tu e eu. Ele, sendo Deus, humilhou-se para ser como tu e eu, para viver a vida perfeita que nenhum de nós alguma vez conseguiria viver. Mas para depois, em sacrifício, se oferecer no nosso lugar. Ocupar o nosso lugar para pagar o preço dos nossos pecados, para nos levar a Deus e para nos reconciliar com Deus. E a resposta apropriada é aquilo que nós chamamos arrependimento e fé. Se ainda não crês neste Jesus, coloca a tua fé nele. Só através dele existe salvação. Arrepende-te de uma vida autossuficiente e egoísta e confia em Deus. Entrega a tua vida a Deus. Confessa os teus pecados. Fala-o hoje, não esperes mais. E olha para Jesus. Lembram-se do capítulo que nós lemos, Hebreus 11? Lembram-se de todos aqueles exemplos de homens e mulheres? De Noé, e de Enoque, e de Abraão, e de Sara, e de Raabe, e de Josué, e de Moisés. Mas depois termina desta forma. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Queridos irmãos, nós já não somos os primeiros a andar pela fé. Não somos os primeiros a viver pela fé. Estamos rodeados desta nuvem de testemunhas. Homens e mulheres como nós, que perseveraram até ao fim. Mas diz-nos assim, porque temos estas testemunhas, deixemos todo o embaraço, deixemos todas aquelas coisas que nos distraem deste objetivo único de servir ao Senhor Jesus e sermos como Ele, e lhe obedecermos em todas as coisas. Deixemos todo o embaraço e todo o pecado de que tão perto nos rodeia e corramos
Mas é uma corrida, diz-nos o texto, corramos com paciência. É uma maratona. Exige consistência. Exige passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano, pelos altos e baixos da nossa vida. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E só é possível desta forma, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta e está sentado à destra do trono de Deus. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus viveu pela fé. E foi pela fé que ele se entregou por nós. O Senhor Jesus também acreditou no Pai. Foi pelo gozo que lhe estava proposto que ele suportou todas aquelas coisas e nos sustenta também a nós. Que este seja um encorajamento para nós, irmãos, de fixarmos os nossos olhos naquele que é o único que nos pode sustentar, mas também naquele que é o único que é digno da nossa atenção. Aquele que é o único que é capaz de cumprir as suas promessas. De promessas e de nos dar uma herança que não é uma herança que vai desaparecer, porque nenhum de nós vai levar tesouros no nosso caixa. Mas se levarmos o Senhor Jesus no nosso coração, se Ele foi o foco da nossa vida, então Ele irá receber-nos em glória. E essa herança nunca iremos perder. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te pela grande herança que nós temos no Teu Filho Jesus. E queremos pedir a Tua ajuda, queremos pedir o poder do Espírito Santo para podermos ver o mundo como Tu vês. Para podermos olhar para o Teu Filho Jesus e percebermos que Ele é o nosso grande tesouro, pelo qual vale a pena deixar todos os outros tesouros para trás. Ajuda-nos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.